Boa noite, queridos. Como vão vocês? Estamos aqui novamente mais um sábado para mais uma live. E hoje vamos falar a respeito de um assunto de extrema importância. Vamos falar sobre edificação da família. Um tema importantíssimo porque a família é a instituição mais importante que Deus colocou aqui nesta terra. Então nós estaremos aqui conversando a respeito de um texto bíblico e será com certeza edificante para as nossas vidas. E para bater esse papo aqui comigo hoje, para conversarmos sobre esse assunto, eu convidei uma querida amiga, uma verdadeira mulher de Deus, uma irmã em Cristo, missionária Sandra Dowsley, da Igreja de Nova Vida do Rio Comprido, a quem eu já vou enviar aqui o convite para ela poder compartilhar essa tela comigo e podermos juntos esse assunto tão importante. Enquanto a missionária vai entrando aqui, você vai compartilhando isso com seus amigos. Missionária, paz de Cristo, que bom tê-la conosco aqui. Glória a Deus, eu que agradeço. Consegue me ouvir? Muito bom tê-la conosco e estou ouvindo. Está um pouquinho, acho que a conexão está um pouquinho lenta. Agora sim, agora ficou bom. Acho que como eu estava dizendo, muito bom tê-la conosco aqui para conversarmos sobre esse assunto. Família, né? Edificação da família é um assunto de uma importância para todos. E como eu falei contigo hoje, quando me veio esse tema, não veio outra pessoa para poder conversar comigo a respeito, senão você. Então, eu fico muito feliz em poder tê-la conosco aqui. Glórias a Deus. A paz, pastor. Eu fico muito feliz de ter sido convidada, primeiro pelo Senhor Jesus e agora através da vida do pastor, amigo, né? Nós temos um relacionamento, né, de família espiritual e nós sabemos a importância da família, né, no contexto social, né? A importância da família cristã como exemplo, né, dos nossos filhos. Enfim, nós vamos conversar muito sobre isso essa noite e vai ser uma benção. Vai ser, amém. Quero já ir dando um alôzinho aí para a Paulina, que eu já vi que a Paulina entrou aí conosco, a Juliana, a Lari, estou vendo aqui também a Martinha, e os irmãos estão entrando, e vai fazendo isso, vai compartilhando com pessoas que vocês sabem que precisam estar ouvindo a respeito desse assunto, porque como eu falei, é importantíssimo esse tema. Família é algo que a gente tem que colocar como prioridade aqui nesta terra, abaixo de Deus, né? Depois de Deus, a instituição que Deus nos deu mais importante é a família. E a gente tem que cuidar muito bem das nossas famílias. E é a respeito disso que nós vamos falar. Eu queria pedir, missionária, que a irmã fizesse uma oração para a gente iniciar esse papo. Pois não, bom? pastor. Glórias a Deus. Glorioso Deus e Senhor que estás no céu, Pai amado, bendito seja o teu nome, seja engrandecido, Senhor, seja magnificado. Ó Deus, nós te convidamos mais uma vez para participar conosco desse dia que tu nos deu, Senhor. E já te agradecemos pelo fôlego de vida, Senhor, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados, atitudes, e que teu Santo Espírito, Senhor, venha usar-nos, Senhor, que venhamos a ser instrumentos vivos nas tuas mãos, ó Deus, que haja, Deus, transformação total de famílias, de pensamentos, de vidas, de atitudes, ó Deus, que venhamos ser canal de bênçãos para ti, ó Deus. Ó Deus, que nesta reunião de oração, nesta reunião em que falaremos da família, que venhamos, Senhor, a partir de hoje, aqueles que ainda não colocaram e nós que já colocamos, permanecer em ti, ó Deus, fazendo sempre a tua vontade e obedecendo, Senhor, as tuas escrituras, para que toda família, Senhor, como a nossa, ou aqueles que vão gerar famílias, possam ter o privilégio de ter a rocha que é Jesus, alicerçando os seus dias. É o que eu te peço, Senhor, já anulando completamente cada um de nós, os nossos pensamentos e as nossas vontades, para que o teu fluir seja pleno em nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E o que crê comigo diz amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Do Senhor. Amém. Aleluia. E nós vamos conversar
é o texto que eu separei e compartilhei com a missionária Sandra. É o texto que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. Você que está em casa, abra aí a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura deste texto bíblico. Eu vou fazer como tenho feito nos últimos sábados. Eu vou fazer aqui a leitura geral desses versículos e depois eu vou trazendo versículo por versículo, compartilhando com a missionária Sandra, e aí a gente vai abordando os temas que estão embutidos nesse contexto desses versículos, amém? Então, acompanha comigo aí na tua Bíblia a leitura do texto, Mateus capítulo 7, dos versículos 24 a 27. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nesse versículo aqui, Jesus vai fazendo uma analogia. Ele vai falando aqui sobre uma casa, em que nós podemos entender como a nossa casa espiritual, mas também como a nossa casa enquanto família. Podemos aplicar esse texto nas nossas famílias. E é desta forma que nós vamos trabalhar esse texto aqui. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que eu preparei e vou fazê-las para a missionária Sandra, e a gente vai conversando sobre esse assunto. E a primeira aqui, missionária, lendo esse texto, e especificamente o versículo 24, que eu quero reler, o versículo 24 fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o versículo 24 fala que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. E aí, pegando essa menção, exatamente esta frase, edificar a casa sobre a rocha, dentro deste contexto, aplicando para as nossas famílias, qual o seu entendimento, missionário, a respeito do que é edificar a casa sobre a rocha, que fazem aqueles que são prudentes, que praticam a palavra? Amém. Primeiro eu quero falar sobre a prudência. Prudente é aquele que foge do perigo. Então, o prudente, ele já tem uma sensatez. E quando ele busca o Senhor, ele busca, e a palavra se diz aqui, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Eu acredito muito que um chefe de família, ou o formato que a família tiver, aquele que é o responsável pela família, ele precisa não somente ouvir, mas trazer para a sua família a prática da palavra do Senhor. Nós falamos também sobre edificação. Nós sabemos que edificar começa de um solo e precisamos de uma matéria-prima. Essa matéria-prima é o Senhor. Ela é essa matéria-prima que não pode faltar em nenhuma edificação, seja ela pessoal, eu como ser humano, eu como pessoa ou casa espiritual de Deus, e eu como contexto família. Porque um chefe de família, no formato que tiver, quando o seu alicerce é a rocha, que é Jesus, todos os outros materiais, colocamos assim como a edificação, que a edificação nada mais é do que materiais sobrepostos, todos os demais, eles vão vindo automaticamente, porque já falamos que o prudente foge do perigo. E se ele foge do perigo, ele está em Cristo. E se ele está em Cristo, ele não só ouve, mas ele também pratica. E se ele pratica, a sua construção, a sua família, ela vai ser uma família alicerçada, vai ser uma família prudente, vai ser uma família com bons exemplos, vai ser uma família direcionada pelo Espírito de Deus para as boas coisas. Então, a palavra diz também, seguindo o texto, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. A rocha é Jesus.
Então, se a rocha é Jesus, pode seguir o texto, pastor? Amém. Amém. Amém? Com certeza. Diz o seguinte no versículo 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós aprendemos que as nossas famílias não são perfeitas e que nós sempre teremos ventos contrários, sempre teremos a passagem de tempestades, teremos problemas, porém não cairemos porque nós estamos alicerçados na rocha. Vamos aprender com Deus nas tempestades, nos rios, nos ventos impetuosos. Vamos aprender com o Espírito de Deus que podem haver problemas, porém nós estamos alicerçados. Nós temos filhos, nós temos esposo, esposa, e temos pessoas que não são pessoas iguais a nós. Mas eu aprendi algo fabuloso com Deus, né? Todos sabem que eu sou casada há mais de 30 anos, né? Já tenho filhos adultos, filhos casados, mas eu sempre vou entender que a minha família não me pertence. A minha família foi dada por Deus para que eu administrasse. Então, eu tenho que buscar o dono dessa família, o administrador mor, podemos falar assim, o bom engenheiro, o excelente arquiteto, para que ele possa me direcionar a levar esta família que me foi dada como um presente do céu, para que essa família seja muito bem edificada na rocha, que é Jesus. Então, nós entendemos que a edificação tem que começar em nós. Nós temos que estar alicerçados na rocha. E a partir do momento que um homem de Deus, uma mulher de Deus, casada, né, ou o formato que a família tiver, ela está alicerçada em Deus. Pode vir o vento que vier, a tempestade que vier, ela jamais será abalada. Amém, amém. Esse versículo 25 que você leu aí, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, ou seja, como você bem falou, são as intempéries da vida que nenhum de nós está livre de passar, porque independentemente da gente ser servo de Deus ou não, nós estamos propícios a passar por situações contrárias. As famílias, nas famílias há problemas de relacionamentos conjugais que podem acontecer, há problemas entre pais e filhos, relacionamento entre pais e filhos, há problemas financeiros, que muitas vezes o problema financeiro ele vai afetar o casal, a família, se não estiverem alicerçados na rocha, né? Se não estiverem firmados na palavra de Deus, alicerçados, como você bem disse, na rocha que é Cristo, com os fundamentos que Cristo nos passa através da sua palavra, o vento vai soprar, o vento vai vir, mas aquele que é alicerçado na rocha, né, em Cristo, tem os princípios básicos, tem as instruções, tem aquilo que Deus deixou para nós, que é a sua palavra, o nosso manual de vida, e se a gente levar ele verdadeiramente como a nossa bússola, essas intempéries, elas não vão, a gente não vai permitir que isso venha destruir as nossas famílias, né? A gente vai estar alicerçado nas rochas, a gente vai estar ali sabendo que a nossa base é sólida, né? Porque quando o alicerce é na rocha, a base é sólida. É como se constrói um edifício, né? É por isso que Jesus faz essa analogia de uma construção, porque quando se constrói um edifício, se você tiver um alicerce frágil, fatalmente, na hora que vier um vento, na hora que vier um maremoto, na hora que vier algo que abale essa estrutura, vai cair. Mas na rocha que é Cristo, através da palavra, através dos ensinamentos, através do exemplo de Cristo, a gente passa pelas situações contrárias, vai vencendo dia após dia, em união, em aproximação. É isso que é o importante. Porque, infelizmente, aqueles que não conhecem a Cristo, que não vivem conforme essa palavra, estão tendenciosos a buscarem sempre alternativas no mundo. E aí, quando vem um problema no casamento, o que o mundo vai dizer? Separa, divorcia. Porque se não está bom, não precisa mais viver. Você não está obrigado a viver junto. E a palavra nos diz que a gente tem que lutar pelos nossos casamentos, né? Que o casamento é uma instituição firmada por Deus. Então, é muito importante a gente estar alicerçado na rocha para que essas intempéries
não venham a abalar a estrutura das nossas famílias. Muito, muito, muito bom, muito importante essa reflexão. E aí, indo para o versículo 26, não, ainda no versículo 26, 25. no 25, mais uma questão que eu queria fazer esses ventos, né, esses problemas citados aqui, eles não conseguem destruir as famílias edificadas na rocha, né? Mas por quê? A gente, mais ou menos a gente falou, mas eu queria dar uma ênfase maior. Por quê? Porque quando a gente está edificado em Cristo, essas intempéries não colocam as nossas famílias abaixo. Amém. Exatamente, linkando aqui com Provérbios capítulo 3, vai dizer que nós não devemos nos estribar nos nossos próprios entendimentos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Está lá em Provérbios, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, significa que Ele que vai conduzir minha vida. Então, a partir desse momento, eu já tenho um alicerce que é Cristo. Então, quando eu vou construir uma família, a minha base de construção, como o senhor colocou, que hoje o mundo ele é muito relativo, né? Se não tá bom, desfaz. Tá com problema, é fácil, né? Como se fosse uma caixinha e joga fora e compra outra. Mas com Deus, não. Porque o nosso Deus tem princípios. E quando nós estamos ligados à palavra do Senhor, com os princípios da palavra, com os princípios bíblicos, nós vamos buscar aplicar esses princípios no nosso dia a dia, no nosso cotidiano familiar. Quando nós vamos observar, né, aqui que um filho, ele no seu período talvez da adolescência, ele já esteja apresentando algum tipo de reflexo da sociedade corrompida, de uma sociedade em que a palavra não é aquilo que é colocado em prática, nós vamos observar por quê? Porque nós estamos alicerçados. E o que acontece com aquele que é alicerçado? Nós temos avisos do Espírito Santo. E eu vou colocar aqui algo que eu aprendi há pouco tempo, há poucos dias, mas que eu já tinha posto em prática, mas que eu não usava esse termo. Ouvi uma pastora falando sobre o termômetro que nós temos que ter como pais e mães cristãos dentro do lar. Nós temos que saber a temperatura da nossa casa, né? Nós temos que observar. Então, se você está na rocha e ela te alicerça, o Espírito de Deus habita em você como casa de Deus que somos, e ele começa a nos mostrar, né? Então, por isso que eu quero até colocar aqui um parênteses, com a sua permissão, pastor. É muito importante. A palavra diz, ensina a criança no caminho. Então, nós temos que estar no caminho, temos que levar o nosso filho no caminho, e do caminho observar, sabe? No caminho da água, no caminho dar o pão, sabe? Ensinar de fato e verdade. Não é simplesmente eu tenho uma família, sabe? E nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, e eu não estou querendo assumir essa responsabilidade. Mas nós, como servos do Senhor, vou falar aqui das mulheres, a mulher sábia edifica o lar, edificar justamente a reconstruir. Muitas vezes, depois de uma tempestade, nós vamos ter que reconstruir, ou ter que restaurar alguma situação, como no caso de problemas financeiros que podem abalar, mas que a gente está ali firme para edificar. E os maridos, né, que têm uma responsabilidade imensa também, porque lá no início você está falando o quê? Que maridos, amai-vos vossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Então, quando existe uma união de um relacionamento alicerçado, o marido é alicerçado na rocha, a esposa é alicerçada na rocha, essa união se forma um edifício forte. E quando vem os filhos, e quando vem a família já formada, né, independente, eu estou falando de um formato que é o meu, mas independente do formato, né, esse edifício ele pode vir passar até por um terremoto, mas ele vai estar alicerçado. Tem uma senhora muito amiga minha que ela diz o seguinte: o terremoto vão quebrar algumas paredes, as janelas, as vidraças vão ficar quebradas, mas a base ela vai estar firme. E se a base está firme, sabe, essa família ela vai passar pela tempestade muito bem colocada pelo Senhor, mas ela vai se reedificar, ela vai se reestruturar, porque a base dela não foi acometida por nenhum mal, porque a base dela é o nosso Deus. É verdade, amém. É como se fosse, né, fazendo essa analogia ainda com uma casa, o vento pode até tirar o telhado da casa, mas a estrutura se mantém de pé. E aí, unidos, né,
a gente vai lá e constrói um novo telhado, e um telhado ainda melhor, né? Com o aprendizado todo que a gente teve nesse vento que passou, né? Exatamente. Muito aprendizado. Nós só temos a aprender com a família. A família constituída por Deus, nós aprendemos juntos. Eu estou numa fase nova, né? Filhos casados, tenho noras, eu estou aprendendo. Daqui a pouco vem netos, vou aprender também com os netos. Então, assim, alicerçado em Cristo, mas sempre prontos para sermos reestruturados pelo Espírito de Deus quando vem Agora nós estamos numa pandemia e nós estamos aprendendo, né, muitas coisas novas com aqueles que estão convivendo conosco, né, nesse momento em que nós fomos interrompidos, né, momentaneamente de exercer algumas funções externas, mas acrescentados muito mais de coisas maravilhosas que temos feito com as nossas famílias nesse momento que estamos mais juntinhos, né, podemos sem tantas preocupações externas, e nós estamos aproveitando esse momento para edificar ainda mais a nossa família na rocha que é Jesus. Amém, amém. Mas seguindo aqui, vamos seguir um pouco aqui o texto. Uhum. Vamos lá. Versículo de número 26, né? A palavra de Deus diz assim, deixa eu reler o versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aí, assim como o prudente edifica a casa sobre a rocha, o insensato edifica a sua casa sobre a areia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso. É interessante essa colocação, quando eu estava orando ao Senhor, lendo, né? Eu fiquei pensando assim, há bastante tempo a gente mora no Rio de Janeiro, tem o costume de ir à praia, e quando a gente anda na areia, a gente percebe que é um solo instável, é um solo meio que movediço, né? Dependendo de como esteja, se está mais úmido ou mais seco. É um solo que não tem resistência. É um solo em que você não tem como colocar algo para fixar. Podemos fazer aqui também uma analogia com os guarda-sóis, que você coloca, mas se vier um vento forte, ele sai voando e vai embora, né? É exatamente o que acontece com as casas, fazendo mais uma vez uma analogia de casa, né? A nossa família, quando ela não está edificada na rocha, que é Jesus, quando ela está edificada na areia, ela vai ter um solo instável, então ela vai ter um relacionamento como um todo instável, vai se desestabilizar com facilidade, vai querer desistir com facilidade, vai desestruturar os filhos, porque os filhos não vão ter mais referência, porque a nossa referência não é nossa, mas a referência é Cristo em nós, né? Então, quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos referências bíblicas, mas quando esses jovens, né, eu até coloquei aqui muitas consequências que vão acontecer quando a nossa prática familiar não está alicerçada em Deus, que é justamente nesse terreno arenoso. A palavra vai dizer, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Então, não é somente ouvir, né? Porque no versículo anterior, nós estamos falando, no versículo inicial, nós falamos de todo aquele que ouve e pratica. E agora, aquele que ouve e não põe em prática. E nós conhecemos muitas, infelizmente, pessoas que não estão colocando em prática. E hoje é um convite, né, pastor? Esse momento aqui nós é um convite a todos que estão nos ouvindo a praticar. Não é só ouvir, nós não vamos simplesmente sempre ter que praticar o que gostamos, mas às vezes vamos praticar algo que vai edificar a nossa família. Que a gente, às vezes, como minha mãe sempre falava, às vezes um passo atrás são 10 passos à frente para que a nossa família esteja protegida e guardada. Aleluia. Então ele diz, e não as pratica, seguindo o texto, será comparado a um homem insensato. A insensatez nos coloca desnudos, sem muros, sem telhado, janelas vulneráveis que qualquer um pode entrar, portas abertas sem tranca. Qualquer um pode entrar na casa e roubar a sua paz, roubar a sua família, desestabilizar. Qualquer um dá uma ideia e a pessoa que é insensata, ela aceita qualquer ideia. Aqui, fazendo um comparativo novamente com o mundo, tudo que o mundo fala de que é relativo, né? Que pode, que não, faz isso, não faz aquilo, aquilo começa a ficar suscetível, ele começa a aceitar. Por quê? Porque o seu solo é um solo arenoso, um solo muito vulnerável, e isso não vai afetar somente ao que cuida da casa, mas vai afetar a todos os moradores dessa casa, a toda a família. E é por isso que na sociedade atual nós vemos tudo tão desestruturado, né? Porque estão todos alicerçados na areia.
né? E essa areia está cada dia mais movediça, cada dia mais úmida, cada dia com menos possibilidade de manter-se de pé. Mas Jesus, quando ele é o nosso alicerce, nós nos mantemos com a nossa família forte, firme, para a glória dele. Amém? Amém, amém. É o conceito, né? O conceito é totalmente diferente do prudente para o insensato. Jesus fala aqui de ambos os que ouviram a palavra, né? A gente não está falando aqui de pessoas que nunca tiveram acesso, né? Jesus está falando ali para pessoas que ouviram a palavra. Uns foram prudentes e alicerçaram sua casa sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a sua palavra, obedecendo e seguindo, né, as suas vidas através dela. Mas o imprudente, ele está mais afeito a dar ouvidos às vozes do mundo. Ele vive por vontade própria. Exatamente. Ele vive por vontade própria. E como você bem falou, como não tem base sólida, é influenciado. E aí os conceitos do mundo, ele acaba permitindo que adentre as suas casas, adentre o seu lar, a sua família. E aí filhos vão crescendo com a visão distorcida, olhando para tudo aquilo que entra na sua casa através da televisão, através da internet, aquilo que é totalmente contrário à palavra de Deus. E filhos vão crescendo fora do propósito da palavra, e aí a gente vê que vão acontecendo as questões, né? Envolvimento com drogas, são pessoas filhos que crescem sem uma base e que vão se desvirtuando ao longo dos dias, são casamentos que não são alicerçados, e aí os conceitos do mundo, da permissividade do mundo, acaba fazendo com que a família fique toda desajustada, ou seja, sem base, na areia e pronta a desmoronar, né? Então, as consequências são catastróficas, porque vai atingir filhos, né? Vai atingir a autoestima, vai atingir a felicidade interior, vão ser pessoas frustradas. E um pai e uma mãe frustrado, né? Porque Deus não frustra ninguém, Deus não paralisa projeto nenhum. O projeto de Deus, ele é cumprido, né? Então, quando esses pais eles têm Deus, eles passam para esses filhos também todas as boas possibilidades em Deus, né? Esses filhos, eles escolhem o plano de carreira de vida deles, profissional bem-sucedida, a família deles escolhe também uma família bem-sucedida. Por quê? Por causa do alicerce. E como nós vemos aqui, tanto de disparo para o prudente quanto para o insensato, que cai a chuva, que transborda rios, sopram ventos e deram ímpeto contra aquela casa. Então, significa que vem para todos. Problemas tem para todos. O próprio Senhor diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas como uma pessoa pode viver essa palavra se ela não aceita, né, viver nos moldes daquele que o salvou na cruz, nos moldes da palavra do Senhor? Se ele não quer ser alicerçado, porque tem o querer, né? Se eu não vou alicerçar, é uma escolha minha, né? Agora, eu vou sofrer as consequências. É verdade, é verdade. E aí a gente hoje vive numa sociedade muito... E aí é que é o problema, né? Nós, como igreja, a gente alerta, a gente tem que estar alerta a isso. Nós que temos um papel de líderes, né? O papel de pessoas que Deus deu um ministério do pastoreio, a gente tem que, muitas vezes, falar o que muitas vezes não gostam de ouvir, mas é importante estar atento, porque, às vezes, hoje a sociedade, principalmente dentro do caminho da juventude, é o nada a ver. Isso eu costumo dizer que isso é uma praga no meio cristão que está adentrando as famílias cristãs. Ah, mas isso não tem nada a ver. O que tem eu ir para uma balada beber e não tem nada a ver? Poxa, o que tem eu dormir na casa do meu namorado? Enfim, e aí vão vindo vários contextos e que vão induzindo ao erro, às vezes. Porque a gente tem que tapar as brechas, né? Então, a partir do momento que eu vou dando brecha, que eu vou permitindo, que eu vou entrando na questão do nada a ver, que tudo pode, que tudo é permitido, que tudo aquilo que é feito lá no mundo pode ser feito aqui também, dentro da minha casa, a gente vai abrindo brecha para que
o inimigo entre e vá colocando esses conceitos do mundo como uma verdade. E quando para nós a verdade tem que ser a palavra de Deus, né? Deus é Isso a a gente verdade, tem a que falar. palavra é a verdade, Jesus é a verdade. Sabe, o senhor falou uma coisa muito importante, porque andar com Cristo e alicerçar a nossa família em Cristo requer esforços. Tem que ter esforço. Gera compromisso. Então as pessoas não querem mais compromisso. Gera um sacrifício, né? Mortificar a carne, a gente tem que se mortificar mesmo, como pai e mãe. A gente deixa de fazer coisas para que a gente possa ver a nossa família bem estruturada. A gente é sentinela, a gente está sempre em alerta. Então, e claro que como líderes, a gente também tem ali a nossa conduta, ela é muito mostrada, né? Então, nós também temos que ter esse cuidado de estar sempre pautado na palavra de Deus, apresentar, sabe, a palavra de forma correta, né? E o que nós vemos hoje em dia é muitas desculpas, né? Já que o senhor tocou no questão cristã, na questão das famílias evangélicas, muitas desculpas, né? Dizendo, mas a palavra de Deus não fala assim, isso aqui pode, porque essa tradução é diferente, e aí vão dando as desculpas, os jeitos, para tentar entrar numa vida em que não é pautada na rocha. Né? E se não é pautada na rocha, acontece o que está escrito aqui, é na areia. E a areia é instável, né? Então, quando vierem os problemas, não vai conseguir passar por eles, né? Vai cair junto com a casa, né? Porque os problemas vêm. A palavra deixou claro, os fundamentos aqui, os dois fundamentos deixam claríssimo que os problemas vêm para todos nós. A diferença é aonde nós estamos alicerçados. E se estamos na rocha, seremos inabaláveis, como os montes de Sião, né? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, nossas famílias permanecem para sempre, nós temos permanecido para sempre, porque não somos mais fortes ou melhores, mas é porque resolvemos alicerçar a nossa vida, a nossa família na rocha, que é Jesus. Amém. E algo muito importante também de se dizer, quando a gente fala de família, e família está ligada à igreja, né? A gente sabe que uma igreja forte, ela é constituída de famílias fortes, né? Porque a base vem da família. E a gente precisa entender até nisso, né? E vigiar muito com relação ao nosso foco. Porque nós somos servos de Deus, nós somos chamados, né, para servir, mas a gente não pode esquecer que o nosso primeiro ministério é a família. E se a gente não cuidar primeiramente e principalmente da nossa família, da nossa casa, a gente não tem nem autoridade para cuidar da vida dos outros, para poder aconselhar os outros, para poder fazer a obra, né? E Jesus mesmo nos alerta sobre isso. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa se converte e começa a viver a igreja e deixa de lado a família. E aí a gente tem que começar a ter esse olhar, vigiar com isso, porque se eu deixo a minha família desguarnecida, enquanto eu estou cuidando, né, dos outros, das outras famílias, eu como cristão, e eu não estou falando só de nós como pastores, não, estou falando de nós, do cristão no geral, porque todos nós temos esse chamado para servir, para ajudar. Mas a gente tem que olhar para nossa casa primeiro, para nossas famílias primeiro, porque senão a gente acaba desguarnecendo a nossa casa, e aí a gente fica fraco, e a gente se enfraquece. A nossa estrutura tem que estar forte. E aí é um cuidado que a gente tem que ter, né? E alertar as pessoas a esse respeito também, né? O nosso primeiro ministério é a nossa família. Sempre será nossa família. E é um termômetro também, né? E nós temos, infelizmente, nós assistimos muitas coisas, né? Nós vemos como servos de Deus, realmente, não como líderes, mas como filhos de Deus, nós observamos muitas coisas que acontecem que poderiam ter sido evitadas se colocasse em prática a palavra do Senhor, que está escrito aqui. Se colocasse essa palavra aqui em prática, seria suficiente para que as famílias estivessem bem alicerçadas, em que todos os filhos estivessem bem equilibrados, né? Nós precisamos ter equilíbrio, como o senhor colocou, nós temos que ter equilíbrio, observar, né, cuidar da igreja, cuidar da casa, cuidar da nossa vida espiritual, da nossa intimidade com Deus, é o equilíbrio que o Espírito Santo nos dá, sabe? Se nós fizermos tudo conforme o Senhor diz, né, se nós fizermos tudo que a palavra do Senhor nos propõe a fazer, e nós poderíamos agora somente viver o que está escrito aqui nos dois fundamentos, que seria excepcionalmente maravilhoso, né? Que já seria, assim,
muitas coisas maravilhosas aconteceriam em nossas vidas e nas nossas famílias, né? Porque nós estamos falando aqui de família, nós poderíamos mudar muita coisa. O conversar, ter intimidade com os filhos, ter respeito, né? Deixar que o outro fale, escutar. Né? Então, a palavra do Senhor aqui nos 2 fundamentos deixa isso muito claro. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Né? Então, estas minhas palavras, quer dizer, não são nossas, mas do Senhor, que tem toda a sabedoria, que tem todo o conhecimento. Eu posso falar, né? Eu tenho uma família alicerçada na rocha, né? Meus filhos vocês conhecem, meu esposo vocês conhecem, todo mundo conhece minha família. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, que é importante ressaltar, nós que temos uma vida com Deus, nós temos uma vida transparente. Né? Nós temos uma vida em que não tem obscuridade, onde não tem nada que fique oculto, né? Tudo muito visível. Isso também é muito importante, isso só acontece, né? Para aqueles que estão alicerçados. Mas ainda dá tempo, né? Você que está aí nessa live conosco, né? Com a permissão do pastor, dá tempo de você reedificar a sua casa, né? Dá tempo de você restaurar, de comprar novos materiais, né? Não esquecendo da matéria-prima que é a rocha, que é Jesus. Amém. É verdade, é verdade. É exatamente isso. Essa é a palavra que fica, né, também. É que talvez você tenha tido problemas ao longo da sua vida, ou esteja vivendo aí problemas com a sua família, talvez por erros que você tenha cometido, porque todos nós cometemos erros, mas isso não é uma sentença de morte. Não é uma sentença de morte para a tua família, não é uma sentença de destruição, porque a rocha que é Cristo está sempre disponível para que você possa reedificar, para que você possa reconstruir, para que você possa fazer que aquilo que está mal ajustado na sua casa possa ser reajustado. Cristo está disponível o tempo todo. A única coisa que ele requer de nós neste momento, e sempre que a gente, né, erra e comete uma falha, é que a gente se arrependa de todo o coração, fale com ele, ore, peça a ele para que ele venha a ajudar, a mudar a situação, e ele vem e opera. Então, se você tem um filho que talvez esteja desviado, um filho que talvez esteja nas drogas, está vivendo um problema no seu casamento, em que você está pensando em separação, que você possa entender que Cristo dá sempre uma nova oportunidade para tudo isso. Então é tempo de reedificar. Não desista dos projetos de Deus para a sua família. Não desista. Jesus não desiste de ninguém, né, missionário? Jesus não desiste. O único que pode impedir... Exatamente. Os únicos que podem impedir o agir de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, somos nós mesmos. Quando nós não cremos e quando nós não buscamos nos realinhar com Ele. Então, se você estiver passando por uma situação, talvez hajam pessoas que vão ver, estão assistindo, ou que vão assistir posteriormente esse vídeo, que você possa entender que se você está afastado dos caminhos do Senhor e está vivendo as intempéries da vida sobre a sua família, é tempo de voltar, né? É tempo de buscar a presença do Senhor. Até foi muito bom ter falado sobre isso, porque realmente, né, podem pensar que nós somos super-homens, super-mulheres, não somos, não. Nós somos dependentes da graça de Deus, da misericórdia e da direção de Deus. Errei, levantei, caí, tive que abaixar a cabeça e falar, não, eu errei, sabe? São 37 anos, né? De casado, né? Com o meu esposo, eu comecei a namorar ele, era adolescente, casei super nova. Então, nós aprendemos juntos. Ainda hoje, a gente, por esse momento que a gente está vivendo aqui, nós até acabamos conversando sobre esse assunto. Falei, quantas coisas nós passamos juntos, né? Quantas tempestades, quantas lutas, quantas vezes eu errei, quantas vezes você teve que me puxar a orelha para me falar, tá errado, não é assim. Então, mas isso é maravilhoso. Porque hoje a gente pode, assim, desfrutar, sabe? Ver os filhos grandes, participar do casamento, sabe? Conhecer as noras e nos unir a outras famílias. Então, é maravilhoso quando nós fazemos tudo para a glória de Deus e quando a nossa família, eu torno a dizer, independente do formato dela, mas quando ela está alicerçada em Cristo. Tem muitos jovens que são criados pelas avós, tem muitas mães que são mãe e pai, mas de Cristo sendo avó,
rocha, sendo o seu alicerce, a sua família já está abençoada. E se você está distante, volta. Coloca aqui, bota aí uma mensagem para o pastor Anderson, que ele prontamente vai sinalizar, e a gente vai orar, e a gente vai buscar em Deus uma forma de poder trazer a sua família a essa reedificação proposta pelo Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Amém, amém. E algo também de muita importância que eu estava aqui, Deus está me lembrando agora, é que com a nossa família edificada na rocha, não só a gente conhecer a palavra, não só a gente praticar a palavra, mas a gente precisa compartilhar as coisas, né? Compartilhar uns com os outros dentro da nossa casa. O marido que não conversa com a esposa, não vai dar, o casamento não vai estar estável. Vai ter sempre uma instabilidade. Os filhos que não têm abertura para conversar com os pais sobre todos os assuntos, ele vai buscar isso fora da família, fora de casa. E aí lá fora, às vezes o que vão ouvir são coisas, são estratégias do inferno para poder destruir a família. Então a gente tem que ter essa unidade, a gente tem que ter essa conversa, essa aproximação dentro do lar, porque isso fortalece, isso traz unidade. E também, eu costumo dizer que é importante a gente buscar fazer as nossas orações em conjunto. Há sempre uma dificuldade, e eu não vou ser hipócrita de dizer, o inimigo sempre tenta armar coisas para que a gente não ore junto em família. A gente começa, mas isso é algo que a gente tem que forçar a barra, a gente tem que colocar como prioridade nas nossas vidas espirituais dentro da nossa casa. É importantíssimo. Aqui em casa, eu, Rosane, Juliana, a gente ora juntos à noite, todas as noites. Uma noite ou outra que a gente não consegue orar, e ao longo dos anos, né, você começa aquele propósito, daqui a pouco alguma coisa acontece, você não vai num dia, não faz no outro, e quando você vê, foi embora aquele propósito. Né? E isso já aconteceu nas nossas vidas muitas vezes no passado, mas hoje nos dias de hoje, a gente tem buscado isso com muita constância, buscado orar junto. Hoje não deu. Às vezes não dá, às vezes você tem uma situação que aconteceu, mas a gente volta e no dia seguinte, não, vamos orar. E a gente vai tendo essa unidade, a gente vai compartilhando as coisas aqui também, a palavra de Deus, e isso edifica, isso fortalece, isso traz unidade, porque aí quando uma família alicerçada e no mesmo propósito, que eu posso conversar com a minha esposa, que a minha esposa pode conversar comigo, que a minha filha tem abertura para falar comigo, o que ela quiser, ela não precisa buscar conselho fora de casa e em pessoas que muitas vezes vão aconselhá-la de uma forma contrária à palavra de Deus. Ela vai ter liberdade, vai ter acesso, e aí a gente vai poder orientar, e a gente vai poder ajudar o outro aqui, e a gente vai se fortalecendo. Então, assim é na minha casa, assim é na casa da missionária, assim é na casa de você que está nos assistindo também. Então, busque isso. O diálogo ele foi construído pelo Senhor. Né? Ele conversava com Adão e Eva no paraíso. Ele conversava no Éden. Então, o diálogo é algo que realmente não pode faltar na família. Né? As famílias mais tradicionais, eu venho de uma família mais tradicional, uma família mais antiga, nós nos reuníamos à mesa. Né? Nós almoçávamos na mesa, nós conversávamos o que tínhamos passado no dia, né? Assim também na família do meu esposo. Então, nós trouxemos isso para a nossa família, porque nós fomos ensinados assim, nós que somos um pouco mais antigos, nós fomos ensinados assim, esse diálogo. E eu achei muito interessante a sua colocação às vezes a gente não consegue fazer tudo como a gente quer, às vezes não dá, os horários mudam, um chega da faculdade depois, né? Eu já vivenciei isso, um não quer acordar cedo para fazer o devocional junto com a família porque foi dormir tarde, o adolescente tem um horário diferente, então isso acontece, né? Mas a gente não pode perder os laços, né? A gente não pode perder esse vínculo de estar junto. E é muito pertinente também
o que o senhor colocou sobre a questão da gente ter nossos filhos como nossos amigos, né? Deles buscarem conselhos em nós, pais e mães, ou pais, ou avós, a pessoa que cria, a pessoa que cuida, para que ele não seja ensinado de forma deturpada, ou ensinado fora do tempo, né? Então é muito importante esse vínculo, né? Essa família está muito bem entrelaçada, né? Que sempre temos os nossos filhos como... Os meus filhos me têm como referência, meu marido como referência. Quando eles têm alguma coisa, alguma dúvida, eles entram em contato conosco, e as minhas noras a mesma coisa. Então, isso é possível porque nós temos esse Cristo, esse Senhor, esse Deus incrível e maravilhoso, que nos alicerça, que nos impulsiona. E quando quebra uma vidraça, ele vai lá e nos dá o material para reconstrução. Ele nos mostra o que deve ser feito, como deve ser feito, né? Então, é tão maravilhoso. Eu fico maravilhada, né? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente fica feliz de saber que Ele teve misericórdia de nós e da nossa família. E para aqueles que estão nos ouvindo também, é tempo de reedificação. Nós estamos aqui, agora um pouco mais silencioso, né? Porque só eu e meu esposo, né? Os filhos, o Luquinhas mora no estado que estuda, os outros dois já são casados. Então, assim, tá mais fácil, né? Eu vou falar assim, já tá mais silencioso, mais tranquilo, né? Já estamos com uma vivência muito longa, né? De muitos anos, e já nos conhecemos só de dar uma olhadinha de lado, a gente já sabe o que o outro está pensando. Mas isso eu quero passar para você que está me ouvindo, que está num casamento de início, sabe? Persevere, continue, ame. Quando ficar difícil, pegue fotografias. Me permita, pastor, eu fazia muito isso. Amém. Eu pegava fotografias do meu casamento, fotografias do nascimento de um filho, e começava a ver como era bom, e como era bom. Então começava a brotar no meu coração a mesma expectativa, o mesmo desejo de dar continuidade, para chegarmos lá na frente e podermos estar reunidos com os nossos netos, quem sabe, se for da vontade de Deus, bisnetos, né? E olharmos toda uma trajetória que Deus veio conosco, nos alicerçando em cada momento, e com as tempestades, e com as vidraças quebradas, e com trancas que às vezes precisam ser consertadas, um parafuso que soltou de um quadro. Tudo isso é muito maravilhoso. E concluindo aqui só algo que eu acho importante, no versículo 27, que fala justamente, né? E caiu a chuva, e transbordaram os rios, separaram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós estamos falando com muitas pessoas nesse momento, creio eu, né? E outras pessoas vão ouvir depois. Eu quero falar que não é ponto final a ruína. A ruína não é ponto final. Desabou, levanta e reconstrói. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso. No início do meu casamento, quando eu aceitei Jesus, houve uma destruição, né? Uma descontinuação do relacionamento que foi reestruturado posteriormente pelo Senhor. Então, eu posso dizer com muita propriedade, a ruína não é o ponto final. Pode ser o recomeço, pode ser o começo de forma correta. Eu já vi que o alicerce não pode ser areia, então eu vou buscar a rocha, eu vou buscar Jesus, eu vou entregar a minha vida para Jesus, para que a minha família seja edificada na rocha. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, missionária. Está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo. Está me ouvindo bem aí? Agora? É porque quando passa, né? Já está dando um sinalzinho aqui. Faltam 12 minutos. Mas vamos orar. Eu queria fazer uma oração, a gente aproveitar o contexto e pedir para que você orasse aí pelas famílias, né? Pelos que estão nos assistindo, pelas famílias que vão ouvir vão ver e assistir essa nossa conversa posteriormente. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Estamos aqui diante de Ti, somos mais de um e certamente Tu estás presente. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de entrar na Tua presença. Obrigada, Senhor, por ter nos alicerçado, está nos alicerçando, e creio eu, muitas pessoas serão alicerçadas e as suas famílias serão, Senhor, transformadas, fortificadas, direcionadas pelo Teu Santo Espírito. Nós, a partir de hoje, queremos declarar que somos aqueles, Senhor, que são prudentes, que ouvem e praticam a Sua palavra. Queremos declarar que a nossa casa, a nossa família está alicerçada na rocha. Pode vir a chuva, pode transbordar os rios, pode separar os ventos,
pode vir, Senhor, o ímpeto que for contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso esposa, contra os nossos filhos, parentes, Deus Santo, não cairemos, não seremos destruídos nem derrubados, porque Tu és o nosso alicerce. Assim como Tu és o nosso alicerce, ó Espírito Santo, visita aqueles que estão nos ouvindo agora, aqueles que nos ouvirão, para que juntamente conosco possam ter a alegria de ter a rocha que é Jesus alicerçando a sua família. Que famílias sejam reestruturadas nessa noite, transformadas, abraçadas, afagadas. Ó Deus, que Tu possas visitar o pai, a mãe, os filhos. Ó Deus, se há pessoas prisioneiras, Senhor, em drogas, pessoas prisioneiras em dores, pessoas prisioneiras, Senhor, em desesperos, que isso tudo caia por terra agora em nome de Jesus, e que possam ser visitados de uma forma sobrenatural, e que possam, a partir de hoje, Senhor, serem alicerçados em Ti, porque sabemos com experiências de vida, e vida essa, Senhor, trazida por Ti, pela Tua misericórdia, que nada é melhor do que estar alicerçado em Ti. Gera no coração de cada um de nós mais compromisso, mais entendimento, mais desejo de estar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Que tudo aquilo, Deus, que foi colocado pelo mundo, ou pela sociedade, ou por filosofias humanas, que possam ser apagados em nós, para que nós venhamos a lembrar somente de Ti, da Tua palavra, porque a Tua palavra gera vida, a Tua palavra gera alicerce, e a Tua palavra gera transformação e amor. E, Pai querido, nós sabemos que Tu és amor, e se nós estamos alicerçados em Ti, o amor que tem em Ti será brotado em nós, para que todos aqueles que Tu colocar diante de nós possam ser gerados também no Teu amor. É isso que nós queremos, desejamos e já profetizamos em nome de Jesus, na vida de todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Missionária, eu quero... Também quero te agradecer. Pastor, é um privilégio estar com o Senhor, é um privilégio de fazer parte, primeiro do reino de Deus, né? Fazer parte de um ministério tão, que, como diz lá em Atos, uníssimos, né? Nós temos um só pensamento, uma só ideia da família. O Senhor mencionou família, uma igreja é forte quando as famílias são fortes, e é real, é verdadeiro, porque se o senhor é pastor, sua filha vai estar no louvor, sua esposa vai trabalhar com as mulheres, se tivesse mais filhos, no meu caso, um filho está no louvor, outro ministra a palavra, outro evangelista, né? Então, isso é muito saudável, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade única de participar com o Senhor, viu? Muito obrigada. Amém. Eu que lhe agradeço, como eu sempre falei para ti, a gente sempre conversa. É muito bom a gente estar em unidade, né? A igreja, e a gente tem, graças a Deus, a gente tem isso no nosso ministério, a gente pode contar um com o outro. Além do ministério, a gente tem a sua amizade, é muito bom, a gente sabe que é uma pessoa que a gente pode sempre contar, que precisa de oração, a gente pede oração, e eu sei que você ora e ora realmente com o coração. Então, nós agradecemos. A minha família te ama, sabe disso? A sua família também. Tive o privilégio de viajar com elas. Pois é. Então, somos todos, graças a Deus, somos também, juntos somos uma família, né? Uma família em Cristo. Então, foi muito bom, muito especial a gente poder conversar sobre esse respeito. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas outras vidas. Quero agradecer também a quem está nos assistindo, quem nos assistiu até agora. Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã, domingo, né, temos os nossos cultos, tem o culto da Igreja do Rio Comprido, que é às 10 horas, 10h30, missionário. 10h20, amanhã Santa Ceia. Né? Santa Ceia, né? De manhã, à noite também, 19 horas, você faz culto, não? É online, né? Amém. E nós, esse mês, eu vou estar junto com a Igreja de Afonso Pena, fazendo o mês da família, né? O mês da família, no mês de maio. Nós já tínhamos planejado isso antes dessa pandemia, cada um faria na sua igreja, e como aconteceu essa questão, a gente vai fazer juntos. Então, de manhã o pastor Ronald vai estar pregando, e à noite serei eu, e assim acontecerá aos domingos de maio, e sempre temas sobre a família. Então, foi esse nosso papo aqui, já deu uma introdução para esse projeto. Para esse projeto. Lindo de Deus. Amém. Então, muito obrigado a você mais uma vez, missionária, aos que nos assistem. E bom domingo a todos. E vamos buscar cada vez mais estarmos alicerçados nessa rocha que é Cristo. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.
Tchau, fique com Deus, gente. Deus abençoe. Paz, paz, Obrigada, pastor. paz.